Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Maria Helena e eu faço parte do NEP da cidade de Cafelândia, Irmã Sheila. Hoje vou falar sobre o capítulo 82 do Livro da Esperança, sobre o título Auxílio do Alto. Vou fazer a leitura e logo após vou discorrer sobre o tema. Auxílio do Alto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, item 3. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas desta forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te e o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos o mínimo. Auxílio do alto é o tema desse capítulo. E isso nos faz pensar, se queremos esse auxílio do alto, que esse auxílio de Deus, como temos nos comportado, ou melhor, como temos nos colocado diante de Deus para que recebamos este auxílio. Da inteligência do engenheiro, da força dos operários, aos materiais utilizados, tudo provém de Deus. Mas como fazemos a nossa parte? Como estamos nos comportando mediante da nossa ação? Há uma história que eu gostaria de contar que retrata bem isso. Havia uma bela propriedade na beirada de uma estrada, por onde passavam alguns caminhantes. E um dia, uma pessoa ali passando, observou a bela propriedade e entrou. E em conversa com o seu proprietário, num momento, ele fala: o senhor deve agradecer a Deus por toda essa propriedade tão bonita, as flores, o jardim, o lago, os animais, a sua casa. É muito belo. O senhor deve agradecer a Deus todos os dias. E o senhor, muito humilde, disse a ele: ah,
agradeço. Eu agradeço sim, mas o Senhor precisa ver como era isso aqui antes, quando Ele cuidava disso tudo sozinho. Tudo está ali na natureza, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se não plantarmos, não vamos ter colheita. Se não cuidarmos de tirar as ervas daninhas do jardim e adubar as flores, não teremos as flores. Temos que fazer a nossa parte. E como que tem sido a nossa ação? E a nossa ação para a oração? Nós nos colocamos só como pedintes? Ou na hora de entrar em contato com Deus nas nossas orações, nós serenamos, nós meditamos, nós agradecemos? Como tem sido isso? Ou nós simplesmente entramos em rogativa de uma forma egoísta, pedindo? Será que só pedimos? Em que momento serenamos os nossos pensamentos? Joana de Ângeles diz assim: orar é conversar com Deus, mas silenciar é necessário para que possamos ouvir a sua resposta. Em que momentos criamos o hábito de simplesmente silenciar? Normalmente a nossa mente faz muito barulho, há muitos pensamentos, e não criamos o hábito da meditação, de acalmar os nossos pensamentos para poder ouvir a natureza e, através da natureza, o recado que Deus nos traz através dos espíritos que nos assistem. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema é Pedi e obtereis, normalmente nos dá um conforto de saber que aquilo que pediremos, vamos alcançar. Mas o que pedir, se não a coragem, a paciência e a resignação? É preciso saber o que pedir. Temos que pedir a coragem quando compete a nós termos a força necessária para que aconteça a colheita. Como o exemplo do velho senhor que cuidava da sua propriedade com muito trabalho, porque Deus ali provinha todas as coisas: a água, a terra, o local. Mas se ele não tivesse a coragem e a força para fazer, como que estaria aquela propriedade? Deus sozinho não pode fazer. Mas há momentos em que temos que pedir a paciência. A paciência, porque nem sempre acontece no nosso tempo. A paciência de esperar o tempo da colheita. A paciência de esperar a chuva que vem molhar o solo. A paciência para esperar o momento oportuno da cura para aquela dor. O que aquela dor está tentando nos ensinar? E há também o momento de pedir resignação, porque temos que aceitar aquilo que nem a força e a coragem e a paciência é suficiente, mas sim a resignação, aceitar aquilo que não podemos mudar. Então temos que ter resignação e não nos revoltarmos com aquele desejo que não foi acolhido pelo mais alto. Nesse mesmo capítulo,
do Evangelho, Santo Agostinho fala assim: orai como Cristo levando a sua cruz na Gólgota ao Calvário. Como Cristo rogou ao Deus, ao Criador, naquele momento de tanto sofrimento. Ele rogou ainda por nós. Rogou ao Pai pedindo que perdoasse os seus filhos na sua ignorância. Como tem sido o nosso momento de oração com Deus? É preciso silenciar e perguntar isso também. É preciso perguntar isso para que possamos ter a resposta. Lendo um poema de um grande poeta que foi nos presenteado, Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, no capítulo sobre a prece, ele fala assim: vós rezai nas vossas aflições e necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de vossa abundância. Em que momento nós paramos nos dias de alegria e de abundância para rezar? Em que momento nós paramos todos os dias para agradecer o que a nós chega com abundância? Isso me fez lembrar os nossos irmãos evangélicos e os seus hinos de louvor. Nós devemos tê-los como exemplos de vida, em que momentos louvamos a Deus. Então, neste capítulo, eu penso que pedir e obtereis, bater e abrir-se-á. É isso. Temos que pedir para que tenhamos mais coragem, paciência, resignação, mas que não esqueçamos de, primeiramente, louvar o Criador, acima de tudo. E como que podemos louvar o Criador? Reconhecendo a abundância da vida que temos. Aonde que está a obra de Deus? Está em nós, na nossa criação, está na natureza, está nos animais, em todos os reinos, no mineral, no vegetal, nos animais. E compete a nós, que já temos condições de entender as lições do nosso Pai, parar e refletir sobre o quanto estamos pedindo e o quanto estamos agradecendo e louvando a Deus. É isso daí, a minha reflexão para esse capítulo. Gratidão pela lição, pela oportunidade de humildemente compartilhar com vocês o meu simples entendimento sobre esse capítulo. E rogo a Deus para que eu possa, a partir de hoje e dessas reflexões, que eu louve e agradeça mais do que peço. Gratidão profunda e que Deus nos acompanhe a todos. Que assim seja.